Olá, professora, muito obrigada por ter vindo ao programa 1964. O prazer é todo meu, eu que agradeço. Muito obrigada. Professora Maria Helena, a senhora se dedicou profissionalmente a entender o papel da imprensa no golpe e depois no regime militar. Isso. Em primeiro lugar, por que você resolveu, como historiadora, enfrentar essa questão? Bom, desde o início da minha carreira como pesquisadora, eu sempre trabalhei com o tema da imprensa, né? A imprensa como objeto e como fonte de estudo. Tá. Então, eu passei muitos anos sem querer trabalhar com a questão do regime militar, porque vivi aquele período, fui participante, então era uma coisa que eu achava que eu tinha que ter um certo distanciamento. Mas eu acho que esse distanciamento agora me permitiu voltar a trabalhar com a questão da imprensa e justamente nas proximidades das comemorações, entre aspas, do golpe, eu resolvi retomar essa questão da imprensa e justamente mostrando o papel da imprensa, o papel da grande imprensa na preparação do golpe, né? Então vamos fazer a correção, porque eu acabei dizendo que você desde o começo trabalhou com a imprensa em relação ao regime militar, mas não foi isso. Não. Seu mestrado, seu doutorado foi então em quê, professor? O mestrado foi uma análise do jornal Estado de São Paulo, que chama O Bravo Matutino. Exato. E depois o meu doutorado foi sobre a imprensa paulista em geral. Tá. Uma análise do ideário político, das questões mais importantes, uma análise de conteúdo das posições dos jornais. No caso, por exemplo, do Bravo Matutino, do Estadão, a senhora, em relação ao que o jornal foi desde a sua fundação, como o comportamento em 1964, durante o governo Jango, se relaciona com esse jornal mais antigo? O jornal Estado de São Paulo é um jornal de uma coerência impressionante. Né? Se você lê o jornal hoje, você se remete à lembrança do que eles escreviam na época que eu estudei. O jornal, então, no meu período, né, que eu acompanhei o período da ditadura Vargas, as posições do jornal Estado de São Paulo e de outros também eram muito semelhantes ao que se repetiu na época do golpe de 64. Porque eles sempre tiveram uma atitude, a ideologia do jornal é uma ideologia conservadora, né? É uma ideologia liberal-democrática, mas uma democracia das elites, né? Então, eles se diziam representante das elites bem-pensantes do país e que tinha, então, por missão, formar o povo brasileiro inculto e despreparado para a política. Entendi. E o jornal sempre foi contra o governo Vargas, né? Teve uma oposição muito forte ao governo Vargas, chamado de populista, e na sequência, depois da queda do Vargas, a volta do Vargas, ele sempre, inclusive o jornal foi expropriado na época da ditadura. Da ditadura Vargas. Da ditadura Vargas, quando a normalidade democrática voltou, eles sempre foram um dos baluartes da oposição ao Vargas. E a política varguista, chamada de populista, e essa oposição continua no período do Jango Goulart, que é considerado o principal herdeiro do governo Vargas. Então, vamos dizer, tem a oposição ao Jango não nasce com o Jango deste jornal. Tem uma continuidade, ela nasce com Getúlio Vargas. Agora, ele considera que o Jango, e o termo é populista porque a ideia é de que esses governantes manipulam as massas para conseguir o apoio das massas, desrespeitando
a grande política. Né? E desrespeitando, vamos dizer, a discussão no Congresso, possivelmente o conchavo. Exatamente. Então, eles se aliaram muito ao DN, o DN golpista do Lacerda, né? E as coisas foram tomando um rumo, né, de um conflito que foi se agravando, porque dentro de toda uma situação muito crítica que envolveu não só o governo Jânio, etc., o fato do Jango assumir o poder numa situação muito complicada tornou a sua presença no governo muito vulnerável. E aí, então, tinha a pressão das forças de esquerda, das forças reformistas, no sentido de que ele avançasse na concretização de reformas de base importantes, que, assim como o Getúlio tinha feito as reformas trabalhistas, nesse momento, mas não mexeu com a questão do campo, no período do Jango, a grande questão era como enfrentar a questão do campo. Aí tinha as lutas camponesas e o contexto do governo Jango também é um contexto muito particular, porque nesse período já começam os ecos da Revolução Cubana e o contexto da Guerra Fria. Então, o receio, segundo esses liberais conservadores, é que Jango, então aí tido não só como populista, mas como comunista, abrisse as portas para a introdução do comunismo no Brasil. A questão é bem mais complexa do que essa, porque havia inclusive um projeto político e econômico muito bem articulado, né? Mas a questão política, assim, simplificada é essa. Maria Helena, mas você diria que os jornais, de maneira geral, ainda sem a gente, agora esquecendo um pouco o Bravo Matutino, o Estadão, os jornais do Rio e de São Paulo... Muito similares. Muito parecido? Muito parecido. E como é que você descreve, em geral, a atitude deles em relação ao governo Goulart? Todos eles, né, tirando, aí porque nesse contexto de oposição ferrenha da grande imprensa ao Jango Goulart, não, ou antes, um pouquinho antes, ao próprio Getúlio, foi nesse contexto que Samuel Weiner, que era o braço direito do Getúlio, criou a Última Hora. Então nós temos ali uma batalha cerrada da imprensa, a Última Hora defendendo o governo e os outros todos órgãos contrários, né? Inclusive tiveram um papel muito importante no suicídio do Vargas, que a pressão foi terrível, né? Não era só dos partidos políticos, dos políticos, mas a imprensa teve um papel fundamental também nesse episódio. Então, a partir desse momento, a grande imprensa toda sempre se colocou contra o governo do Jango Goulart, né? Foi uma oposição da grande imprensa sistemática. No capítulo de livro seu que eu li, que ainda é inédito, né, professora? Sim, está saindo agora. Que livro? Qual vai ser o livro? É sobre a história do tempo presente. E eles me pediram que dentro da história do tempo presente, que é uma área que a gente trabalha hoje em dia, na área de história, né? Pediram que eu... Então, o capítulo se chama História do Tempo Presente, a grande imprensa como fonte e objeto do estudo. A senhora dá especial... Enfim, a senhora destaca muito o Correio da Manhã. Sim. O que esse jornal teve de particular? O Correio da Manhã é um jornal carioca que não existe mais, né? Sim. Então, o que eles fizeram de... Não, na verdade, a ênfase que eu dou ao Correio da Manhã é pelo fato de que você pode perceber que eu dei muita ênfase às manchetes. Exato. Né?
Porque dentro dos estudos da imprensa a gente percebe que a manchete tem um papel fundamental, né? Porque ela é a parte de maior impacto. Quando você vai analisar a imprensa, você sabe muito bem, né? Não, você sabe muito bem que quanto vale o canto direito, acima da dobra, a direita da dobra, tem toda a diagramação. Agora isso está um pouco abalado pela internet, né? Mas que é mais plano. Mas nada ali é inocente. Não. E a manchete, ela é importantíssima, porque ela tem o grande impacto, que é o que a gente chama de palavra bala, né? Porque ela tem um impacto tão forte no cérebro do leitor, como dizem alguns autores, que ela, então, é capaz de produzir um efeito de aceitação da ideia muito maior do que um artigo onde você possibilita a reflexão. Tá bom. Né? Então, a minha grande preocupação era justamente com mostrar a violência da situação, né? Através dos títulos, né? E do conteúdo dessas mensagens curtas, né? Que tem, por sua vez, a capacidade de mobilizar. Tá bom. Né? E aí então, o Correio da Manhã, no dia 1º de abril, fez o editorial Fora. Tá. E depois basta. Basta, ou seja, são palavras de ordem. Tá. São palavras de ordem, né? Então, a minha preocupação... O título aqui no dia 31 de março, então, o Correio da Manhã, acho que os telespectadores estão vendo, o Correio da Manhã, embaixo do título, Clube Militar adere ao Clube Naval, que devia ser um assunto sobre os militares, tem o editorial Basta, em que ele diz, até que ponto, começa assim, até que ponto o presidente da República abusará da paciência da nação. E no dia seguinte, no dia 1º, o editorial Fora, que a primeira frase é: a nação não mais suporta a permanência do senhor João Goulart à frente do governo. Bom, isso está bem longe de qualquer neutralidade jornalística, etc. Absolutamente. Aí já é uma incitação à ação. Não é mais nem uma questão de convencimento. Sim. O convencimento vem antes. A tentativa de convencimento vem antes. E aí já é o fato de estar dizendo, agora vamos. Agora, o que isso nos diz, professora, a respeito da situação política que o país vivia? Porque se a gente for pensar hoje, 50 anos depois, 2014, isso aqui eu não sei se é impensável, eu fico em dúvida se eu digo que é impensável haver isso ou se, mesmo que houvesse, não teria a repercussão, digamos, que teve ali. Bom, as consequências que teve ali. Então, como é que naquele período a grande imprensa era o grande veículo, né? Porque a televisão estava começando, o rádio tinha o seu papel também de mobilizador e tal. Mas a televisão estava muito no início, né? Então ela não tinha o papel que ela tem hoje. Mas o país era iletrado. Não tinha outros meios de comunicação, como a internet, os sites, não tinha nada disso. Então, digamos, os jornais tinham uma posição mais privilegiada. Mas, ao mesmo tempo, o país era em grande parte iletrado. Iletrado. Então, não é? 5% da população lia jornal, pois né? Mas tem o efeito multiplicador. Tá. Né? Como funciona isso? Isso funciona que um leitor, ele tem a capacidade, a gente não pode pensar só que 5 pessoas leem o jornal. Sobretudo, 5 em 100, né? Quando se trata dos grandes títulos, das grandes questões. Então, há um multiplicador
que forma opinião. Quer dizer que você diria que os jornais... tiveram um papel importante. Incendiaram a pradaria, digamos assim. Mas é importante notar que não apenas através do papel, porque os representantes da grande imprensa, eles são empresários, né? E eles são políticos. Então, eles tiveram um papel fundamental. Tem um artigo em que o Júlio de Mesquita foi entrevistado, né? Aparece isso na revista Lua Nova. Não é o Rui? É, o Rui Mesquita, perdão. É. E ele diz o seguinte, que eles confessa que eles participaram das articulações e então faziam reuniões sistemáticas com os militares, inclusive na compra de armamentos. Quer dizer, estava se preparando o golpe, inclusive, para necessidade de haver uma guerra, né? De haver uma reação que provocasse uma luta armada, né? Agora, você falou no começo da entrevista sobre o contexto geral da Guerra Fria. Isso. E mencionou, inclusive, a Revolução Cubana, que foi em 1959. Quer dizer, ela era bem recente. Fidel tinha subido ao poder há pouco, né? Como é que os jornais... havia um anticomunismo sendo desde fomentado, a Revolução não é isso? Russa. Desde a Revolução Russa. A Revolução Russa foi vista pela grande imprensa como uma ameaça assustadora. E é muito curioso porque nos editoriais, onde eles se referem à Rússia e se referem ao comunismo, eles fazem uma espécie de associação com o povo brasileiro. Que ele diz que é muito perigoso porque o povo brasileiro tinha as características, a mentalidade muito parecida com os russos. Entendi. E que então seria muito fácil, possível que o comunismo se alastrasse no Brasil. E aí vem Prestes. Aí tem um anticomunismo visceral. Quer dizer que o anticomunismo, digamos, ele não nasceu com a Guerra Fria. Não, ele está ali nos anos 30. Por exemplo, quando o Getúlio começou a articular o golpe, que preparava o Estado Novo, antes disso aconteceu a insurreição comunista de 35. Aquilo foi um prato cheio, porque os jornais estamparam os horrores do que significava aquilo. E Prestes era o terror, né? Era a expressão do mal que levaria o Brasil ao comunismo. E a questão era tão importante que os representantes da imprensa liberal, eles começaram a pressionar o Vargas para que ele tomasse medida enérgica. E eles pressionaram para a decretação do estado de sítio. E eles diziam, precisa de um governo forte. E aí, quando veio 37, eles passaram a ser perseguidos e então viraram contra o Vargas. Mas eles tiveram a mesma atitude em 36 e 37 que eles tiveram antes da preparação do golpe. Então, o anticomunismo era o mote, e aí, diante do perigo comunismo, era preciso que tivesse um governo forte, capaz de controlar a sociedade e impedir a entrada do comunismo. Então, nesse sentido, o anticomunismo oferece um pretexto, uma legitimação para o golpe civil-militar. Civil-militar, tanto para o golpe de 37, como para o golpe civil-militar. Sabe que tem uma polêmica aí. Mas o anticomunismo é a questão-chave. E se agravou muito
no período da Guerra Fria, né? Exato, acho que ficou esse período do pós-guerra, da Guerra Fria, e aí com o aparecimento de Cuba, Baía dos Porcos, porque, em 1961, na verdade, no período anterior ao golpe, não havia um movimento preparatório de uma revolução comunista de jeito nenhum, porque o Partido Comunista era a favor de da transição lenta, gradual, contínua para o socialismo. Exato. O Partido Comunista era contra. O Partido Comunista alinhado com a conferência de 1956 do Partido Comunista da União Soviética. Da Internacional Comunista para a América Latina. Que era o reformismo. Tinha que fazer a Revolução Burguesa, né? Junto com os empresários nacionalistas, para depois preparar o caminho para o socialismo. Nesse sentido, a revolução estava fora de cogitação. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, é uma espécie de uma mentira dos jornais imputar ao governo o desejo de ser comunista. Eu não digo, a gente não usa a palavra mentira, né? Eu não encontrei outra boa. É uma construção, um discurso construído no sentido de justificar os seus interesses, de derrubar um governo que estava tendo um apoio popular muito forte. A questão é essa, esses liberais... Popular quer dizer contra a elite, no caso. Contra a elite, os movimentos... Assim que era tinha os sindicatos, os movimentos sociais, né? Movimento no campo. Então, e o Goulart acenava com reformas de base. O limite era a reforma de base. O Jean Goulart nunca foi comunista, né? Era um proprietário de terra muito bem sucedido. Pois é. Mas ele acenava com reformas de base. Né? Ele, até onde a gente entende, as reformas eram a forma de fazer o país avançar. Sair da crise, ter uma maior participação política, porque é um país muito fechado do ponto de vista político, de participação ínfima, né? E essa é uma questão recorrente na história política brasileira, né? Social e política. É essa questão de que a participação sempre fica muito restrita às elites políticas e bem pensantes, né? E o que eu, por exemplo, nas minhas análises digo, né, que essas elites liberais, elas são conservadoras. Elas não são progressistas, elas não são democráticas, porque elas têm muito receio e se opõem a qualquer forma de alargamento de participação na esfera pública. Então, é uma esfera pública sempre muito controlada. Eles temem um alargamento da esfera pública, sempre com o discurso de que o povo não está preparado para participar. Para votar. Para votar. Bom. Professora, a maior parte dos jornais logo se desencantou da ditadura, né? Quer dizer, aparentemente... Começaram, o projeto era outro, né? Eles tinham, inclusive, a ideia de que os militares fariam o papel, né, sujo, entre aspas... De derrubar o governo. E devolveriam... algum deles, a pretensão de Carlos Lacerda, de... vários outros líderes eram eles a presidência, era uma coisa temporária, né? Então aí os jornais abandonam, mas um dos jornais, o Globo, aparentemente não abandonou. Pois é. O Globo teve muitos benefícios, né? O Globo acabou, não era era um jornal limitado, né, que tinha não era uma grande propriedade ainda, né? Mas eles se beneficiaram muito dos favores da ditadura, do ponto de vista empresarial. Eles se tornaram o maior conglomerado de mídias, né?
Inclusive, o único que faz frente à Globo é a Televisa do México. E então, mas esse potencial, né, empresarial que virou a Globo se fez através das benesses dos governos militares. Agora, né? recentemente, quando o Globo abriu o seu acervo digital e disponibilizou, hoje a gente pode ler. Certo. Isso é uma coisa muito divertida, né, professor? Que a gente pode ler todos os jornais. Olha, o que eu tentei fazer isso antes, grande facilidade, mas ali era uma caixa preta. Pois é, mas enfim, agora a gente pode procurar por palavra. Claro, a redação da Universo TV está se divertindo muito com isso. Bem, mas quando o Globo, o ano passado, abriu o seu acervo digital, a população, eles também fizeram uma espécie de retratação. O jornal fez um texto que foi publicado no próprio jornal, em que o jornal diz que, enfim, que estava errado ao apoiar a segunda fase, pelo menos, né, do governo militar. Mas isso é curioso, né? Nenhum outro jornal fez isso. Nenhum outro jornal, e alguns realmente se arrependeram, né? Porque o próprio jornal Estado de São Paulo, né? Foi censurado. E Folha e todos os outros que participaram, eles acabaram se dando conta de que não era o projeto que eles queriam. O Correio da Manhã, inclusive, acabou, né? A história do Correio da Manhã é terrível, porque eles foram... a partir do momento que eles começaram a se opor, eles aí perderam o anúncio, etc. Foi um fim dramático. Mas, no caso dos outros, né, eles acabaram participando da abertura, né? E aí é interessante, porque como esse país não tem memória, o que ficou? Ficou a luta dos jornais contra a censura, contra a ditadura, a favor das liberdades democráticas, e o passado a borracha apagou, né? E o que isso mostra para a gente a respeito dos jornais, professora? Nós estamos no finzinho da entrevista. Tá. Isso mostra que os jornais, eles são, sobretudo, estamos falando da grande imprensa, né? O que caracteriza a grande imprensa ela tem uma especificidade muito importante da gente levar em conta, porque ela é uma instituição, ao mesmo tempo, pública e privada, né? Então, esses pública no sentido que ela está na arena pública. Não, ela é uma instituição pública porque ela tem, nessa condição de pública, ela tem a obrigação de informar. Né? Essa é uma questão que está posta lá no século XIX, o papel da imprensa, como é que ela nasceu e o que ela deve significar. Formar opinião, informar, com a verdade, objetividade, etc. Mas, a partir do fim do século XIX, os jornais, que eram políticos, que tinham sido formados para veicular as suas mensagens políticas, né? Por exemplo, a favor da República e etc., eles se tornaram grandes empresas jornalísticas, com muitos interesses. Então eles defendem também os seus interesses. Essa junção entre o papel público e o papel privado, a gente não pode esquecer o que essa outra parte que não vem à tona, ela tem uma importância fundamental, né? Professora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada a você, foi um prazer enorme. Tá bom, muito obrigada.